Fala, turma! Muito boa noite, véspera de feriado. Eu sei que você tinha coisa melhor para fazer do que estar aqui assistindo a gente. Mas, começando mais um podcast, episódio 62, graças a Deus, é muita história já contada por aqui. E hoje vamos ter muita história bacana, vai ter muita história emocionante, vamos ter dicas de empresariais, espero eu que sim, porque eu estou aqui, esse pessoal de hoje está aqui para a gente receber muita dica de como empreender, de como ter sucesso na vida, no casamento, na religião, em tudo. Amém. Vamos tirar o máximo dessa turma aqui, mas antes de praxe, a gente não poderia deixar de começar o episódio de hoje sem falar dos nossos parceiros que ajudam a gente aqui nesse projeto, porque sem esse aqui não dá. É caro, amigo, manter isso aqui. E a gente, graças a Deus, tem poucos parceiros, porque é o que ajuda a gente a suprir. E hoje a gente vai fazer diferente, porque eu quero falar um pouquinho da Mãezona, que nesse sábado agora, os 20 primeiros pedidos que comprar uma pizza grande, vai ganhar uma Guaraná de 1 litro. Então, sábado agora, depois de amanhã, para os 20 primeiros clientes da Mãezona. Você vai clicar aqui nesse perfil, vai lá na Mãezona e vai comprar uma pizza e vai ganhar um Guaraná de 1 litro. Também parceiro nosso aqui tem um Papitos. O Felipe acabou de me ligar e falou assim, o povo tá vendo a gente reforma e não sabe que a gente está funcionando normalmente. O Papitos, turma, está funcionando normalmente e voltou com os hambúrgueres. Então, o hambúrguer era muito sucesso. Desde que eles abriram, eles tinham hambúrguer. Eles abriram no Instagram para o hambúrguer deles. Depois eles parou com o hambúrguer e agora voltou por conta que o pessoal pediu. Eles tinham hambúrguer de queijo. É um monte de cardápio. Eles é enjoado. Eles é nojento. Quando você fala de culinária, o Papito, eles é enjoado para fazer as coisas, sabe? Então, o Papito está de volta com o hambúrguer e está funcionando. Gente, a reforma lá é de um lado e funciona normalmente. Sua reserva, aniversário, enfim. Nas embalagens, não tem recado aqui. Mas depois o nosso convidado pode falar um pouquinho o que vai estar acontecendo nesse mês de abril. Páscoa já está passando, está indo embora. E Monte Cristo Home Center, muito obrigado, tá? Valtier, o Fagner, tamo junto. E é isso, chega de recados, vamos para os trabalhos. Recebam com muita salva de palmas nossos amigos da Sem Embalagens, da Top Strike. Por favor, recebam Samuel e... esqueci seu nome. Leonardo. Leonardo! Bravo. Vamos conversar. Boa noite. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Não precisava começar desse jeito. Já começou errado. Aí já me quebra, o roteiro já vai embora. Você tá dizendo que minha mulher mente? Não. Que sua mãe... É só as duas mesmo. É que, na verdade, não é que ela mente, é que ela te ama muito. Aí ela não vê... Você vai dizer qual mãe é os olhos exteriores. Olha uma lataria dessa e falar que é bonita. Não tem como, mas, amigo. é isso, Cara, se apresente. Então, pessoal, meu nome é Leonardo. Esse é o Leonardo, parabéns, obrigado. Tamo junto aqui agora. Tô brincando, vai. Que isso. Só pra quebrar o gelo, Bom demais. Sou proprietário ali junto com o Samuel da Top Strike aqui em Trindade. Estamos aqui há um mês em Trindade, né? Nós reinauguramos ali a antiga Alê Esfirras. E pra mim é uma honra estar aqui. Te agradeço aí desde já pelo convite. Tivemos uma ação linda essa semana, né, semana cara? Foi bacana. O coração tá quente ainda. Acho que vocês aí que acompanham o Alisson viu tudo que a gente viveu e, cara, só tenho a agradecer mesmo. Vamos aqui compartilhar um pouco de experiência. Tenho certeza que vou aprender muito com você aqui hoje e falar um pouco da nossa história. E o espanto o espanto na rede social é bem legal. Tem o Orfanato Trindade? Aí o povo fala, tem o Orfanato Trindade? Acho que foi geral, né? Sim. Samuel, e aí, quem que é você? É isso. Bom, cara, primeiramente é uma honra estar recebendo... Obrigado. Obrigado por me receber. Está aqui no podcast. Obrigado. Olha lá, patrocinador Sem Embalagens. Cara, tô muito feliz de estar aqui também. É uma honra estar aqui, cara. E já tem um tempo que a gente tem conversado sobre isso, né? Vamos fazer o podcast, vamos fazer aquilo. E na correria aí do dia a dia acabou que a gente não conseguiu. Mas é uma honra para mim estar aqui também. Meu nome é Samuel, sou proprietário da Sem Embalagens e sócio com meu amigo na Top Strike. Muito feliz por isso também. São duas empresas agora, de segmentos totalmente diferentes. Então é uma experiência nova para mim também, de lidar com segmentos diferentes também. E eu tenho certeza que vai dar certo e que a gente vai crescer muito lá. E que nós vamos ajudar muitas pessoas aqui dentro de Trindade também. Amém. Esse é o foco. Amém. Cara, vamos falar um pouquinho desse projeto. Sim, a gente não tem roteiro. Então, fique à vontade para conversar, fala do que vocês quiserem. Então, vamos perguntando, vamos falando, vamos entrando mais a fundo. Logo vocês ficam mais à vontade e a conversa... Cara, esse projeto, ele nasceu e, na verdade, foi um direcionamento. Nós, no momento em que nós pegamos a chave da Top,
nós falamos assim, cara, vamos para lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é consagrar a Deus. Sim. Nós chamamos nossos pastores, né? Eles foram lá, levaram um óleo ungido e a gente, no momento de oração, eles chamaram a gente num canto e eles entregaram uma palavra pra gente, né? Que é a palavra de Tiago, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. E ele falou assim, ó, eu não sei de quanto em quanto tempo, se vai ser todo mês, se vai ser a cada 2 meses, mas o direcionamento que Deus tem para vocês é que vocês vão abençoar os órfãos e as viúvas desse lugar, dessa cidade. Não sei se vocês vão fechar só para eles, não sei se vocês vão até eles e vão abençoar a vida deles, mas o direcionamento de Deus para vocês é isso, e Deus vai alargar as tendas. E a partir daquele momento aquilo já queimou no nosso coração. Nisso, automaticamente o Samuel vai contar depois um pouco da história dele com o Mateus. E já falou, cara, eu já tenho o primeiro cara que a gente vai, o primeiro lugar que a gente vai abençoar. Então, desde o primeiro momento ali a gente fez, inclusive a gente fez com menos de um mês de loja aberta, a gente já fechou as portas. E o mais engraçado foi o seguinte, nós mandamos no grupo dos nossos funcionários, né, no nosso grupo da empresa, assim, um convite, falou, ó, pessoal, a gente vai fazer isso. Se eles não fossem, a gente ia pagar uns 2 ali para estar fazendo a produção da comida e tudo, mas a gente falou, né, abriu o convite, a gente vai abençoar as crianças aqui, tal dia. Se vocês quiserem estar vindo, cara, todo mundo, 100% da nossa equipe se prontificou, se colocou à disposição, saiu ali do seu descanso, né, cara, que hoje aí, eu acho que o que tem de mais precioso é o nosso tempo, né. Eles abriram mão do tempo deles para estar ali abençoando aquelas crianças. E, cara, E não cobraram nada, abriram mão da nada, folga, cara, né? abriu mão da folga, cara. Tipo Ofertaram assim, aí esse dia pra nós. Então esse projeto iniciou com isso e, como o senhor falou, nós temos muito mais projetos ainda. Com o Mateus lá, com o pessoal do orfanato, nós já temos a próxima missão aí de você, empresário de casa que está assistindo, já quiser entrar nessa com a gente. Vamos A gente quer soltar levar aí pra vocês. aqueles meninos tudo lá pro Hot Park, Caldas Novas. O Alex já falou que vai dar o ônibus, então onde vocês não precisam preocupar. 3 vagas. Porque eu vou junto. Eu quero ir junto. Cara, não, você falou dos empresários, eu vou ser bem honesto com você. Eu tenho tanto testemunho na minha vida. Cara, eu não consigo falar todos. Mas Deus age na minha vida de uma forma tão presente que vocês me perdoam, vocês teriam inveja. Ai. Enfim, Deus nós é parceiro. E assim, a gente vai, quando você falou, foi, moço, eu tô dentro, tô junto, tá trazendo aguento, tô chegando e tal. E a gente vai, cara, a gente só vai sem saber se vai conseguir ajudar, se vai conseguir. Eu confesso que, meu ponto de vista, do que eu faço, eu não consegui fazer nada. Eu não fiz nada, né? Fez aquele vídeo, sei lá, mas eu não consegui realmente produzir o que eu produzo normalmente, pelo o que eu senti na hora. Mas assim, só aquilo, a gente conseguiu atingir as pessoas certas, porque também é sobre isso, não é quantidade. Sim. Atingir as pessoas certas, os empresários certos. Tem muito empresário foda em Trindade, que gosta de ajudar, que ajuda de coração. Eu recebi doação naquela campanha que eu fiz, gente falou assim, não divulga. Tá aí, é a benção, estou mandando, valor alto, não precisa me divulgar, não precisa pôr meu nome. Ou seja, era de coração. Sim. E no que a gente vai participar daquilo, eu vou te falar, empresário, vai. Porque assim, hoje aconteceu um negócio tão extraordinário na minha vida, de algo que eu estava planejando, esperando, e não vinha, não acontecia. E eu conversava com a minha gerente aqui, e há uma semana eu estou conversando com ela. É hoje, é amanhã, é depois. E não vinha. E aí na terça, falou, ó, hoje é o último dia. E não veio. Eu falei, cara, respirei, entreguei na mão de Deus, falei, amanhã é um novo dia, hoje, né? É ontem, o dia primeiro. É um novo dia, vida que segue. Mas aí, Deus vem de novo, pega meio, dá um tapa na minha cara e fala, é isso. Cara, tão louco. Ontem no meu Instagram eu postei um vídeo sobre um pouco disso, né? Eu vi. Sobre Jó, cara. Olha, imagina Jó. Uhum. Passou por todas aquelas tribulações e eu imaginei ele o tempo todo. Não, amanhã vai passar por isso. Amanhã Deus vai me livrar disso. Amanhã vai acontecer. E a esposa que estava do lado dele ali via ele perdendo todas as suas riquezas, todos os seus amigos, tudo que estava ali. Em vez de acreditar no mesmo Deus dele, ela apontava ele. Ela falou, cadê o seu Deus? Você é tão fiel. Mas no momento em que Jó já nem esperava mais, talvez, ele já tinha entendido que, e até vai dizer lá em Jó 1,26, nu esse mundo eu vi, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Mas no momento certo, no momento em que ele talvez nem esperava mais, Deus foi lá e honrou, Deus foi lá e entregou 10 vezes mais, né? Meus testemunhos, todos são assim, nunca é quando eu quero. Você quer. Nunca. E nunca é algo que eu quero. É sempre algo que vem melhor, algo que não era para ser. Eu sou o tipo de cara que fura o pneu, amém, obrigado. Apesar que teve um dia
que na mesma noite foram 3. Aí Meu vai, Deus. Ô, Deus do céu. Aí teve guincho, aí leva o guincho, aí chega em casa, vai lá, arruma o pneu, quando chega tá o outro tava furado, meu Deus. Mas assim, eu sou, minha vida, ela eu sou muito, cara, eu não consigo acreditar em quem é ateu e quem não acredita em Deus, porque tá aí, a prova tá aí e só precisa ter fé. Sim. Entendeu? Pra mim, o ateu é um cara que tem fé, porque tem fé que Deus não existe. Ele crê em alguma Ele crê em alguma coisa, ele crê. Ele crê. Ele só tá crendo errado. Cara, fala um pouquinho do projeto, porque assim, quem tava lá viu você falando muito do pastor Mateus, né? Você já conhecia ele? De onde? Rapaz, eu conheci o Matheus vendendo desinfetante na rua. Ele passava na Ação, ele Com tinha aquelas uma garrafas Kombi. PET? Aham, aquelas garrafas de 5 litros. Aí ele chegava na Ação cara, eu tenho um abrigo tal de crianças, tenho tantas crianças tal, e eu tô vendendo desinfetante aqui para ajudar, né? Se puder me ajudar, tá? Eu falava, cara, que cara diferenciado, né? E eu sempre comprei esse desinfetante dele. Até que uma vez um filho dele, que foi criado nesse abrigo, que ele formou, tudo mais, já era até maior de idade. Aí ele me falou, Samuel, tem uma vaga para esse rapaz aí, ele sempre me vendendo, aí tem. E ele foi para a loja e ele trabalhava na área dos frios da empresa. E ele me falava muito do Matheus, ele chamava ele de pai. Falava, cara, que loucura. Aí uma vez eu fui lá no abrigo, né? Era uma casa simples, televisão, tinha na época tinha um videogamezinho na época, sabe? E aí os meninos tudo querendo brincar, e o Matheus, o que acontece? Ele é muito bem organizado, cara. É tudo o horário, entendeu? Às vezes a gente imagina pra aquele cara organizar 22 crianças. Eu tô com uma e eu já falo assim, meu Deus, você vai tocar fogo na casa, imagina 22. Então ele é muito organizado. É hora pra isso, é hora pra aquilo. A educação, ele dá a educação, quando tem que cobrar, ele cobra. Do Renato mesmo, o Renato vai escutar e vai ver esse podcast aqui, um cara incrível também. E quantas vezes ele não cobrou o Renato? Quantas vezes ele não cobrou que, às vezes, quando fez alguma coisa errada, ele chegou, cobrou, me ligou, entendeu? Então, assim, é um cara que acompanha, o cara é um pai mesmo. Sim. Então, assim, foi assim que eu conheci o Matheus, eu tenho uma admiração enorme por ele. Ele não faz projeto somente aqui dentro de Trindade, somente com os órfãos. Eu já fui convidado para ele, para ir até a África, que ele tem um pastor lá que faz um trabalho muito, muito incrível lá também. E ele até uma vez me chamou. É um dos projetos meu também que a gente... E assim, como eu falei, essa questão da Top foi o primeiro projeto de muitos que nós vamos implantar. Então, assim, a minha intenção é colar com o Matheus, é ajudar aquelas crianças e fazer com que realmente... Porque hoje está todo mundo falando, está todo mundo assim motivado, né? Eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero estar presente, eu quero ir lá conhecer, mas eu sei que daqui 6 meses isso dá uma esfriada e a nossa intenção não é esfriar, pelo contrário, nossa intenção é colocar quente para que a gente realmente possa ajudar as crianças. Eu acredito que é muita credibilidade, né? Passar realmente a credibilidade que ele já tem. Ele tem. Então pronto. Algo que a Gabi falou ontem, achei muito bonito, né? Ele falou assim, cara, o que mais me encanta no Matheus é que nesses anos todos que ele conhece a gente, ele nunca chegou em nós para pedir dinheiro. Ele sempre tô vendendo isso para fazer isso. A gente vai fazer isso, vocês querem estar junto? Venham conhecer no vídeo que a gente fez. Ele poderia muito bem falar, gente, faz a oferta, faz. Ele falou, não, antes de você fazer a oferta, vem nos conhecer. Antes de você abençoar, dar um valor, vem cá, vem conhecer a casa, vem conhecer os meninos, vem dar um abraço nos meninos. Isso aí traz muita credibilidade. Ele é um cara que tem credibilidade, principalmente comigo. Eu sou fã número 1 dele e eu quero que aquele cara cresça. E assim, nós como empresários também, como pessoas, nós temos que honrar muito a vida dele. Porque o que ele leva para essas crianças, o trabalho que ele faz, cara, é de Deus mesmo. É um propósito que Deus colocou no coração dele e que nós temos que ajudar ele. Então, partiu o próximo projeto, Caldas Novas. Caldas Novas. Tem Caldas data? Novas, Tem levar data? essa galera para Caldas. Vamos sentar para data, né? A nossa intenção é colocar uma data, o mais rápido possível. Eu vou ver com ele se ele tem um compromisso nos próximos finais de semana. É que os meninos têm escola também. Tem escola, né, tudo mais. Às então, vezes a data seria junho, né? Férias, né? Assim, eu acho que pra galera aproveitar mesmo, eu não queria levar nas férias. Porque normalmente o Hot Park é muito cheio, né? Imagina, 22 entendi. crianças pra gente cuidar também, um Hot Park lotado de gente. Você fala Então, pegar um sábado? Um sábado. Por mais que seja movimentado também, mas
Mas eu vou estar sentando com ele, eu vou estar olhando as Amanhã. datas dele também, com certeza tem Tem algumas custo, coisas. despesa, essas É. coisas, né? Aham. E a gente vai estar fazendo um vídeo aí passando Isso pra é vocês. fichinha, isso é fichinha. É, eu tenho certeza aí que a galera vai nos ajudar também. Vai. Que a gente vai levar uma galera também pra... Muita gente respondendo, né? Gente, por que vocês não chamou? Vamos, próximo eu quero estar junto, vamos exatamente. fazer. Graças a Deus, nossos amigos, muitos amigos empresários também, tem esse coração muito bom, né? E tem isso de querer ajudar, de querer semear na vida. E entende que, cara, essa semente aí, a gente colhe ela muito rápido. A Trindade é unida, cara. A Trindade é bem unida nessa relação empresarial. Inclusive, como é que começou essa parceria sua com o Felipe? Com o Leonardo. Felipe. Não, Leonardo. Não, daqui pra meia-noite ele tá agora. ele decora meu nome. Corta. Como é que começou Cara, as parcerias? Você eu conheci o Léo na igreja, lá da casa, em Goiânia. Então, nós nos conectamos lá e já tem o quê, Léo? Uns 4, 5 anos. 4, 5 anos, né? Então, desde lá, cara, foi uma amizade que parecia que era da vida toda, sabe? Então, assim, conheci o coração dele. Pra mim, uma das coisas, eu sempre tive muito medo de sociedade. Meu pai me falava muito isso, sociedade não dá certo, vamos pra sociedade, tudo mais. E eu sempre tive isso muito enraizado no meu coração, sociedade não dá certo, sociedade não dá certo. Então, assim, quando eu fui abrir isso aí com o Léo, cara, eu orei muito. Falei, Deus, se não for da tua vontade, que não seja feito. Mas nós tivemos até uma pregação, uma palavra do pastor Wesley, né, sobre isso. Para me quebrar esse medo que há dentro de mim na questão de sociedade. Porque, cara, a gente sabe que pessoal isso é difícil. São duas cabeças diferentes, são dois pensamentos diferentes, são duas criações diferentes. Então, assim, mas pelo fato de eu conhecer o Léo há um tempo, esse cara aqui é um dos caras que mais... que eu vi mais servir as pessoas na minha convivência. Se não foi o cara que mais serviu. Então, assim, onde que nós estamos, ele está para servir. Ele não está para status, ele não está para fazer alguma coisa para tirar foto, entendeu? E assim, é o cara mais desenrolado também. Léo, tô precisando disso aqui, calma aí. Entendeu? Ele já liga ali, já resolve, já... Então, assim, meu coração foi aquebrantado, né, nessa parte aí também, e eu sempre vinha falando com ele, né? Às vezes numa casa de leilão, ô Léo, tem uma oportunidade, junta dinheiro, né? Para de gastar à toa. Porque às vezes a oportunidade bate na sua porta, você não tem o dinheiro. Esticou as oportunidades. Então eu sempre fui estimulando isso nele, né? Aí então você foi treinando um sócio. fui treinando ele, fui treinando a mente dele. O menino é novo, tem quantos anos, Léo? 23. 23 anos. Conheci o Léo com o quê? 18? 19. Olha aí, 19 anos. Então, assim, mas é um menino muito bom, que tem uma criação muito, muito legal também. E tem tudo para dar certo. Já deu certo, né, irmão? Mas loucura que você tá falando aí, eu tô lembrando do episódio. Cara, eu tava passando por um momento financeiro, assim, loucura. Sabe aqueles meios de provação? Rapaz, irmão. Sabe é nós, amigo. Provação, assim, absurda. E aí, um dia eu cheguei no Samuel e falei, cara, me ajuda, cara. Eu preciso sentar e conversar, mas não ajuda financeira. Eu falei, cara, você é empresário e eu quero uma luz. Cara, eu ganho dinheiro, mas eu ganho X, eu gasto 3X. E eu não vejo. E aí, tá, não, vem aqui pra casa e tal, traz um caderno, né, vai sentar, né, vai alinhar e tal. Cheguei lá, seus custos fixos, tal. Fui falando. Tá, e os variáveis? Não, tá, quanto você ganha? Mas não tá batendo isso aqui, não. E aí, a primeira coisa que ele falou, você vai ter que vender o Jetta. Aí eu falei, não vende o Jetta, não. Eu falei, não, o Jetta não, pelo amor de Deus, outra coisa. E você, não, então você vai ter que trabalhar. Eu falei, não, trabalhar, não vai. Então. Aí é mais fácil. Não, É mais fácil do que vender o Jetta. ué. Rapaz, Aí deu na semana preciosismo. seguinte, cara, ele ligou pra mim, eu tenho uma consulta lá no Orion hoje, vamos lá pra gente ter uma conversa? E aí eu fui, tava trabalhando e tal, saí e fui pra lá. Isso era às 6h30 da tarde. Ele virou pra mim e falou o seguinte, eu quero abrir rota pra Goiânia. E o seguinte, eu tô te fazendo um convite aqui agora, mas eu não quero que você entenda que eu tô te chamando pra você ser o meu funcionário. Eu vou abrir rota, você vai ser o meu vendedor em Goiânia, mas eu quero isso aqui como uma sociedade. Eu quero que você entre como se você fosse o meu sócio. Dono do negócio. Eu não quero, em momento nenhum, que você me veja como patrão, como seu líder. Não, eu quero que você já tenha a mentalidade que nós temos uma sociedade. E, cara, eu lembro que isso, na época, cara, fez muito sentido pra mim. E me ajudou de uma forma absurda. A gente foi lá pra Goiânia, descemos o cacete, vendendo mesmo lá nos meus clientes, né? Eu já tinha uma rota de cliente específica lá. Então, mas Você trabalhava nessa área? Sim. Já com comercial? Isso, comercial.
E ali, a partir daquele momento ali, já começou, né? A nossa Parceria. história, a parceria. E aí ele sempre me falava das casas de leilões, e moto de leilão, carro de Modo leilão. ficava mandando. Não, tudo, moço, tudo que você pensar de convite, que ele do nada ele me ligou, vamos lá em Palmas comigo buscar um carro? Eu falei, vamos, quando? Ele, hoje. Eu falei, não, aí hoje não, vamos amanhã? Ele, aí, vamos, foi lá em Palmas, no dia, tipo assim, sexta-feira, Só buscar um carro de leilão. só buscar Bate e um carro. volta, só pra buscar um carro. Então, assim, o Léo sempre foi meu parceiro nisso aí. E Deus colocou no meu coração desde aquela vez. Eu nem lembrava disso, irmão. Nem lembrava dessa questão que eu te falei isso. E realmente eu lembro dessas palavras agora. E é isso, Deus foi plantando isso aí já tem um tempo, né? Já tem mais de 3 anos, né? E Deus é aquela questão, Deus não une pessoas, ele une propósitos. É isso. Eu acho que um relacionamento é uma aliança, ela não tem fim, né? Você pegar uma aliança, ela não tem fim. Então, e a aliança ela é inquebrável. Então, eu acho que assim foi, Deus foi forjando nosso coração. Samuel também, e algo que fica muito no meu coração são as pessoas que estiveram do meu lado, não nos momentos bons, mas no momento de dificuldade. Poucos anos atrás, eu perdi minha avó e, cara, foi um momento para mim muito doloroso. Muito, muito doloroso. E eu tive que fazer toda a correria, da parte burocrática, parte chata e tudo. E isso foi lá em Senador Canedo, cara. E eu lembro Samuel foi daqui pra lá à tarde, passou a noite, ficou até de madrugada lá comigo. Cara, ficou lá até 2 horas da manhã. De lá pra cá, mais de 1h30 de viagem. E pra mim já tava top, tipo assim, ele já fez mais do que a parte dele, mais do que o dever dele, mas no outro dia cedo ele tava lá de novo. Acho que ele vem cá só trocar de roupa. E voltou pra lá e tava lá do meu lado, agarrado na mão ali. E cara, isso aqui, né? Vamos pra cima. E assim também, da mesma forma, nas mudanças da ação da vida e nos crescimentos dessa empresa maravilhosa. Mas e tem mais uma vindo aí, viu? Ele me ligava, cara, Tem mais uma chegando. vamos mudar a SAM? Eu falei, vamos, tem quanto tempo? Ele, 1 semana. Que? Não, pelo amor de Deus. E daí vim, passava dia e noite ali, passamos 4 dias sem dormir. Loucura, Na inauguração 4 nós estava dias. mais do Vivance Energético. Mano, nós tava aqui, ó. Parece que nós tomou rebite. Loucura, irmão. Samuel, oi. Vou achar que nós estávamos felizes, né? Era o Energético Vivance. Vivance. Mas, cara, nossa história. E se nós for contar os testemunhos que nós temos aqui, vai Não, passar tem a tempo noite demais, toda, né? O Evans não funciona comigo, não. Eu sou um pouco Funciona. mais Mas que já normal. tomou com energético? Não, é loucura. Ah, Mas às vezes, mas não deu certo comigo. Não deu Nossa. certo. Rapaz, Juro. É que eu já Que sou ligado. isso? Eu dormi 2 horas essa noite. 2 horas só. Nossa, aí, tá Dormi doido. 4, acordei 6. Ah, não, aí Porque no meio da noite eu deitei pra dormir, aí quando a fé veio um na minha cabeça, eu falei, puf. Aí, Começou a cara do céu, veio um hiperfoco assim. Eu comecei a anotar, tipo 3h30, 4h30. Aí eu não mando pra ninguém. Eu mando pra mim, eu vou anotando ali, aí deu 6 horas. Aí eu dormi. Aí deu 6 horas da manhã, eu acordei, peguei o relógio, despertou, tava pra 7. Eu falei, não, deixa eu já trabalhar, 6 horas já pode mandar bom dia. Tipo assim. Bom dia, tá, bom dia aqui. Aí é loucura. Levanta é trem de doido, cara. Fala da Sam. Deixa eu falar, vamos falar como público que veio de fora. Cara, a Sam começou tem uns 3 meses na praça aí, já é esse fenômeno todo. Que loucura. Chegou ontem, já tá aí com os dois pés pés no peito. Já tá com os dois Que pés no isso, peito, cara? né, Aonde surgiu a Sam? Conta pra gente. Fala que foi no fundo de quintal de uma casa, vendendo salsicha para as pit Cara, dog. Conta. Deus tem um propósito na vida da gente, não adianta a gente tentar fugir que ele vai nos colocar no propósito. Eu sou de Goiânia, nascido e criado em Goiânia. Morava com a minha mãe me criou uma guerreira, cara. Eu sou muito fã da minha mãe realmente me criou e me educou. E meu pai morava em Guapó, só que meu pai não tinha tantas condições, cara. Meu pai é um cara muito amoroso, sempre foi muito amoroso. Só que ele tinha família, 2 filhas, né? E assim, ele me ajudava com o que podia, mas minha mãe que realmente me bateu em mim ali, que me criou, que me colocou no caminho certo. E quando deu 18 anos, cara, 18 anos, eu fazia faculdade de engenharia civil, trabalhava num emprego bom, tinha uma vida estabilizada em Goiânia. E Deus fez assim, ó, sabe quando? Assim, tá tudo bem, e de repente Deus fala assim, eu vou bagunçar isso aqui. E assim, tudo começou a dar errado, cara, impressionante. Eu falava assim, cara, mas não tem cabimento um trem desse. E ia de um lado, ia do outro, e dava errado, uma pressão absurda, faculdade. E na época eu tinha bolsa de faculdade, então eu não podia
tirar nota baixa, eu trabalhava o dia todo, já saía correndo, ia pra faculdade. Cara, Deus realmente virou minha vida, que virou um caos. Então, e meu pai me ligando, meu filho, vem trabalhar comigo, me ajuda aqui. Eu tenho empresa aqui, eu preciso de você. E eu fazia a contabilidade do meu pai. Então, eu tinha mais ou menos uma noção do que meu pai faturava, né, tudo mais. Na época, não me engano, meu pai faturava de 30 a 50 mil por mês. Acho que eram uns 35 mil reais por mês, mais ou menos. Eu falava assim, Guapó, mano. Eu morava ali perto do Flamboyant, ali no Jardim Goiás. Eu falava, Guapó, velho. Tô aqui. Meu setor é o tamanho da cidade. Meu setor é o tamanho da cidade, minhas amizades, tudo que eu tenho tá aqui. O que eu vou fazer em Guapó? Falei, mano, não vou, velho. Ô pai, como é que eu faço? Eu tô fazendo faculdade aqui. Ai, Deus. Então calma aí, vou colocar mais uma pressão aqui. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou. Pai, eu vou. Pai, como é que é? Falei, eu tô indo aí. Eu falei, então tá bom, então. Você me dá uma semana aqui que eu vou resolver o que eu tenho pra resolver. Abandonei tudo, irmão. Tudo. Larguei faculdade, larguei um serviço que, até eu mesmo com meu primo, que eu considero ele como um cara que me ajudou muito também, Gabriel Vitor. E saí de Goiânia e fui morar em Trindade. Então, assim, era muito incerto. Eu fui morar com a minha madrasta, com as minhas duas irmãs, né? Em Guapó. Então, assim, era algo, um território novo, uma cidade de 20 mil habitantes, uma empresa que, cara, era do tamanho daqui, da sala. Uma empresa de embalagem, que você precisa de estoque. Então, assim, quando eu cheguei, cara, eu falei assim, é minha oportunidade, eu vou fazer isso que acontecer. Então, meu pai já financiou uma Fiorino pra mim. E, cara, eu era menino criado em escritório. Desde os 14 anos eu trabalho, mas eu sempre trabalhei em escritório de contabilidade, no computadorzinho e tudo mais. O que eu tive que fazer? Ir pra rua, irmão. Ir pra rua vender balinha, vender hamburguera. Ele foi pro Guapó achando que ia ser fit pra playboyzinho. Exato, eu ia executivo. Lá, passando cartão. Executivo. Recebendo. Então, assim, fui pra rua. Fui pra rua vender, fui pra rua adquirir experiência. Eu lembro que eu comecei a fazer uma rota, cara. E na segunda semana, a gente ia uma semana, né, tal, prospectar, tal. Na segunda semana eu vendi R$90. E eu enchi a Fiorino. Eu falei, eu vou sair daqui, eu vou vender essa Fiorino todinha. Eu vendi R$90. Claro. 90. Eu voltando assim, mano, eu comecei a chorar e falar assim, mano, meu pai vai me demitir. R$90 me deu o combustível que eu coloquei, cara. E eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E assim foi, graças a Deus, Deus foi abençoando, Deus foi prosperando. As rotas começaram a dar certo. Nós alugamos um depósito e eu também, eu tinha um pouco dessa questão comercial, então eu comecei a comprar melhor também. Então eu já falei, pai, a gente precisa de um estoque. Meu pai já alugou um estoque, a gente conseguiu encher o estoque, conseguiu duplicar a loja. Então assim, foi muito rápido as coisas acontecendo. E eu sempre falei pro meu pai, eu não vim aqui para ser seu empregado, vim aqui para ser seu sócio. Eu quero abrir a minha também. Seu pai vendo isso, rapaz, esse moleque chegou ontem. E assim, eu fui convicto disso também. Né? E assim, aí em um ano e meio, cara, eu lá com meu pai, eu tenho uma cidade, vamos lá, Trindade. Eu falei, que Trindade, pai? Eu quero abrir em Goiânia. Só que meu pai falou assim, se eu abrir em Goiânia, você não vai voltar todo dia para casa? Você vai querer morar lá. E Trindade não, Trindade você vai e volta todo dia pra você dormir aqui. E assim, cara, meu pai foda, meu pai me colocou no propósito mesmo. Não, mas como assim? Ele tinha visto algum lugar, não, negócio, Trindade, ou ele só queria vir pra cá? Não, aí vamos lá pra Trindade, aí a gente veio, olhou a cidade, eu falei, pai, que cidade boa. Gostei. Aí a gente rodou, na época era Progel e Alternativa. Eu falei, pai, vamos lá visitar as empresas. Aí nós fomos, visitamos as empresas, tudo mais. Falei, pai, eu acho que dá. Acho que dá pra gente abrir uma aqui, vamos? Aí o pai, bora. Aí o que acontece? Quando eu cheguei em Guapó, eu já abri a minha empresa. Quando a gente alugou esse galpão, eu abri a minha empresa lá. Então eu já comecei a movimentar a minha empresa. Mas já era SAM? Era SM. E meu pai, o SAM vem do meu pai. Todo mundo acha que SAM é de Samuel, né? Não? Não. Aí é loucura. Então você tem que falar. Porque SAM Fui enganado a vida toda. A vida toda. SAM
vem de Samuel, Ana Carolina e Maria Luísa, que são minhas irmãs. E meu pai tinha esse desejo de abrir uma empresa chamada Sam. Ah, então é as iniciais. Uhum. Então não acho que Sam é por causa de Samuel, mas Sam é por causa das iniciais dos 3 filhos dele. Então... Todo mundo decepcionado aqui no estúdio, Todo mundo acreditava, assim, e Sam carrega esse propósito. Sim. Né? Então, abri a empresa lá, e eu já tinha uma movimentação bacana, então quando a gente foi abrir aqui, meu pai falou assim, eu consigo te ajudar na fachada e nas prateleiras. Mas ele veio, te deixou e não, é o que acontece. Não, aí a gente veio, alugou um depósito, era lá no comecinho da Manuel Monteiro. Para baixo ou hoje... Para a vila ou lá para cima? Não, lá para cima, mais subindo, para lá. Hoje eu não sei o que é lá. Ah, eu sei onde é. Eu sei onde é, sei. Sabe o Empório, a distribuidora de bebida? Do lado da distribuidora de bebida. Então eu abri ali, aí meu pai me ajudou com as prateleiras e tal, e aí como a gente já tinha um depósito, meu pai me ajudou com as mercadorias, e como eu já tinha um movimento no meu CNPJ, eu já consegui comprar algumas mercadorias já no boleto e tudo mais. E cara, assim eu startei a Sam. Isso em que ano? Isso em 2017, 2018, 2017. Pode ser que não tenha 6 meses assim, não. Não, tem um pouquinho mais. Não, 2018. 2017 eu abri meu CNPJ, 2018 eu abri aqui em Trindade. Então, abrimos aqui e eu comecei a fazer esses movimentos, né? Já tinha nome, um pouquinho de nome, já comecei a comprar no boleto. Abri na época da festa e eu lembro que nós começamos a vender, eu vendia R$300 por dia, R$100 por dia, R$200 por dia. E teve uma vez, eu lembro que eu vendi R$1.000 por dia. Eu vendi R$1.000, meu primeiro R$1.000. Aí eu cheguei no meu pai, vendi R$1.000. Lá ele, caraca, já dá para um faturamento aqui, já dá para 30 mil e nós já doido aqui. Isso já tinha mais ou menos um mês e pouco de empresa, já estava vendendo mais ou menos esse valor. Aí, passados 6 meses, cara, meu pai faleceu. Então, assim, o que eu entendo sobre isso? Meu pai me colocou no propósito, me conectou com as minhas irmãs, me conectou com a minha madrasta. Se não fosse isso, eu não tinha essa conexão com a minha família de lá. Como que eu ia ter uma conexão morando em Goiânia, indo poucas vezes em Guapó para ver meu pai que vinha mais em Goiânia. Então, eu não ia ter essa conexão que eu tenho hoje com as minhas irmãs. Que loucura. Porque, cara, eu tenho um vínculo hoje com a minha madrasta que eu nunca imaginei ter. Entendeu? Hoje minha madrasta viajou comigo agora pra praia. Entendeu? Minha filha é apaixonada, minha madrasta também. Então, assim, até a minha mãe e a minha madrasta têm uma convivência bacana hoje, né? Então, assim, cara, como que você não vê Deus nisso? Como que você não enxerga Deus nisso? Impossível. Então, assim, a Sam, ela sempre carregou um propósito. Ela não é uma empresa, é uma empresa. Cara, não é. Então, assim, quando vem as dificuldades, quando vem as tempestades, eu falo assim, cara, isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor, o Senhor me deu. E se o Senhor tomar, amém. Sim. Entendeu? Mas meu pai me colocou no propósito e hoje a Sam é o que é. Então, eu perdi meu pai lá com 6 meses de empresa, pequenininha, cara. E nesses 6 meses, quando eu saí da loja de Guapó e vim para cá, eu tive que assumir a parte aqui. Então, essa parte das minhas irmãs e da minha madrasta, elas tiveram que assumir. Então, foi o prazo para elas aprenderem também. Então, eu aprendendo aqui, elas aprendendo de lá. Foi o prazo que meu pai esperou para dar a Deus. Então, assim, hoje eu consigo entender. Quando meu pai faleceu, eu falava, Deus, por quê? Agora que a gente ia começar a colher, agora que meu pai ia ter uma condição de vida melhor. Então, assim, na época a gente não consegue. Não é sério, você fica perguntando. Por quê? Por quê, Deus? Você fazer pergunta. Eu falava assim, cara, e teve um sonho que eu sonhava que eu andava correndo com meu pai na praia. Eu falava assim, por que o Senhor me deu essa visão de correr com meu pai na praia, sendo que agora eu não vou poder correr? E meu pai, quando eu fui para Guapó, meu pai, questão de saúde, ele era muito debilitado e tudo mais, então meu pai foi aposentado por invalidez muito cedo. Então meu pai não tinha força braçal, entendeu? Então isso comprometeu muito. Então assim, ele mais ficava ali na mente, ia para a loja e tudo mais, mas ele não tinha tanta condição física para fazer. Então foi por isso que eu tive que ir para Guapó, assumir mesmo ali,
dar esse start lá para minhas irmãs, aumentar. Hoje, a loja de Guapó, cara, que loja impecável. Hoje é festa, embalagem, hoje eles têm tudo lá. Duplicou a loja de novo. Hoje está gigante. Estão construindo um depósito agora. Compraram o depósito delas, compraram a loja delas, vão construir, reformar a loja todinha. Então, assim, as minhas irmãs, a minha madrasta está fazendo acontecer lá também. Não é somente na Sam, mas sim também lá na Casa de Embalagem. Então, o que eu falo? Meu pai me colocou no propósito, nos ensinou a pescar, entendeu? E, cara, cumpriu o propósito dele. Há um mês atrás também nós perdemos o nosso avô, né, que é o pai da Gabi, que, cara, eu nunca tive... Eu tive um avô que eu era muito jovem, né? Então, as pessoas que conheciam a Sam, com certeza conheciam o meu avô, o Robertinho, ele era o nosso segurança lá, o rapaz que fazia o café para nós. Então, assim, até minha esposa agora tá sofrendo um pouco com isso, mas eu entendo que tudo é ciclo. Então, assim, ele cumpriu. Foi o que eu mais falo para ela. Amor, ele te criou, ele criou as filhas, ele conheceu a bisnetinha dele, que ele era apaixonado na bisnetinha dele. Ele cumpriu o propósito dele aqui, entendeu? E é a vida, cara. A nossa única certeza é essa. Então, assim, ele veio cumprir o propósito dele, meu pai veio cumprir o propósito dele, agora nós temos que vir cumprir o nosso propósito. Então, assim, voltando pra ação hoje, cara, foi assim, aí a gente vem crescendo devagarzinho, de degrauzinho em degrauzinho. Devagarzinho, ele é humilde, né? É humilde. 8 anos, a maior loja de embalagem de Trindade, ele foi humilde agora. Cara, e quando que foi a virada de chave que se você for parar para apontar um momento que foi a virada de chave de sucesso mesmo para a empresa? Cara, olha que loucura. Quando nós optamos por sair do nosso antigo imóvel e ir para o imóvel ali do lado da Caixa Econômica Federal, era um passo muito grande. Eu falava assim, cara, que loucura. É um passo muito grande. E meu gerente, Samuel, eu vi lá e tal. Eu falava, cara, ainda do lado da Kika Frios, velho. Vai não, mano. Kika Frios forte também. Eu falava, cara, é um passo muito grande. Eu coloquei na mão de Deus. Falei, Deus, se for da tua vontade, que seja feito. Mas é engraçado, nesses momentos também, você não escuta nada. Não, mas você... Deus, e aí? Vai falar não nada, vem nada, não. né? E a galera, e aí? Vai precisar do imóvel? Tem um cara aqui pra alugar, tem um cara aqui pra fazer. Eu falava, cara, que loucura. E assim, olha, eu sempre trabalhei também por fora. Então, tinha meus imóveis de leilão. Eu também sou da área da construção, também tem até uma casa para vender hoje. Então, construo, vendo, compro os imóveis de leilão. Também sou um pouco gambireiro. Catireiro. Não sou igual o Léo, não. Sou um pouco também. O Léo aprendeu bem? Fui crescendo, a gente criou uma estrutura massa, né? Mas não uma estrutura para ampliar e fazer o que nós fizemos. Mas você já tinha em mente que, mudando, você poderia ter um poder de compra melhor? Você já tinha feito esse cálculo? cálculo? O que acontece? Nós fizemos um cálculo de consumidor final. Nós tínhamos rotas para os interiores, sentou eu e meu gerente, nós falamos assim, cara, o que a gente consegue aumentar de faturamento para consumidor final? Por quê? A nossa loja, ela era um pouquinho mais afastada. A gente entendeu que tem uma história ali, que as pessoas passavam ali na porta, que a gente teria um movimento maior. Mas eu pensei assim, o que valeria para a empresa? Não muito, porque a gente já atendia algumas empresas. Empresa, o cara quer ligar e pedir, o cara não quer ir lá na porta, entendeu? O que a gente agregaria para consumo final? Aquela pessoa que vai no domingão, vai no sábado para comprar um presunto, para comprar uma mussarela, para comprar isso, para comprar vai fazer um hambúrguer à noite. Vai fazer um hambúrguer em casa, entendeu? O que a gente consegue agregar isso? Aí a gente fez um valor X, falou, Samuel, a gente consegue agregar isso, trazendo uma margem de lucro, a gente consegue pagar o aluguel e as despesas. Bateu essa meta? Aí nós, beleza, vamos pensar. Aí eu fui, a gente foi fazendo conta. Falei, então vamos. Só que, cara, quando nós... É engraçado, aí, né, o propósito, né, tudo mais, mudamos. Só que, cara, toda mudança é um desafio muito grande. Então, na mudança mesmo, nós mudamos sem parar de funcionar a empresa. Então, pensa que loucura que foi. Foi uma semana sem dormir, olha. Uma semana, irmão. Nós mudando, tirando pedido, vendendo, mudando. E cadê? Sai de entrega, vai levar trem. E, cara, o projeto ficou muito bacana. Né? Nós fizemos um projeto muito bacana lá também, até com a Jordana. Que, cara, muito foda ela. E mudamos. Só que assim, todo início, cara, é muito dolorido. A gente planeja.
mas muitas vezes não sai de acordo com o que a gente planejou. Então, assim, o primeiro ano, cara, foi muito difícil. Muito difícil. Assim, nós fizemos um investimento muito alto. Nós sofremos muito com o primeiro ano, porque a gente imagina um faturamento e não chega naquele faturamento. E o que acontece? Quando eu mudei para lá, eu contratei, eu falei assim, agora eu vou sentar na cadeira vou deixar e eu vou fazer a liderança, e a liderança vai trabalhar e eu vou analisar números. O que ele queria fazer desde quando ele mudou pro pai dele. Exatamente. Eu vou agora ficar no computador ali e vou subir liderança para quanto é lado, gerência, gerente de loja, gerente administrativo, líder de estoque, líder de frios. Cara, virou um caos a empresa. Sabe quem que é caos? Todo mundo conflito de poder ali, quem que mandava, quem que não mandava. E eu falava, meu Deus do quantos céu. funcionários lá? Hoje eu tô com 22. Ei, não é fácil não. 22 colaboradores. Então, assim, na época quando eu mudei, eu tinha mais ou menos isso, 20. Entendeu? E eu não tinha 1/3 do faturamento que eu tenho hoje. Então, assim, esse início foi muito dolorido. Mas foi o que virou a chave. Porque é no meio da dor ali, é no meio que Deus coloca pra gente ser forjado mesmo, cara. Então, eu fui forjado ali naquele ano. Porque eu falava assim, cara, não dá. Falei, Deus, ou o Senhor assume o controle, ou nós vamos fechar. Então, assim, Deus nos manteve ali, enviou pessoas para nos ajudar também. Eu lembro que eu fiz um curso e essa pessoa me ajudou muito. Falou, Samuel, calma, vai dar certo, faz isso aqui, faz isso daqui, faz isso daqui. E eu peguei alguns insights ali e consegui colocar. E assim, hoje, graças a Deus, a empresa cresceu, a gente alugou o imóvel do lado também, pegou o imóvel do lado. Quando eu peguei esse imóvel, saiu um outro imóvel. Ele falou, Samuel, eu vou construir lá para você. Eu falava, você é doido, eu acabei de pegar um imóvel aqui, como que eu vou pegar? Você é doido, eu vou construir um imóvel para você. E eu falava, cara, eu não vou conseguir não, tal. E ele falou assim, eu já estou construindo. E eu falava assim, esse cara é doido. Vou pintar de azul. Cara, é o cara que me aluga o imóvel. Eu falava assim, não, eu acabei de duplicar, já tô com 2 galpões, não tem um porquê eu ter outro imóvel. Cara, quando ele construiu, quando ele terminou, ia chegar um bitrem de carreta de pizza. E eu olhei pro depósito e falei, não vai caber, mano. Carlos. Ele falou, eu sabia que você ia pegar, por que você não pegou tudo? Porque ele alugou para Impactados e ficou o outro. Eu falei, não, eu preciso só do outro. Então eu já fechei lá também, já fiz o estoque, a gente já lotou o estoque. E a nossa próxima mudança, viu, bichão? O estoque não coube a gente, cara. Meu pai. Caraca. O estoque não coube a gente, eu liguei pro Carlos, falei, Carlão, cara, não tem o que eu fazer, vou ter que sair, porque o estoque não cabe mais. E ele falou, Samuel, vai em paz, fica tranquilo. E eu falei assim, velho, ele vai cobrar, porque eu tenho contrato com ele, né? Ele falou, cara, vai em paz, vai tranquilo, tá tudo certo. Cobrou nada. Então, assim, a gente vai mudar para o depósito lá tinha 270 metros quadrados, a gente vai para um lugar que tem 420 metros quadrados, mais ou menos. Então, quase o dobro ali, que um né? dia vai querer peitar o atacadão. Não, mais ou a menos. loja tá com o que hoje? De 1.200 metros quadrados? Hoje a loja, cara, se a gente for com a loja ou contando com o estoque? Contando com o estoque. Todo, o estoque todo. é pequeno ali do lado. Cara, hoje uns 1.400 metros quadrados. Nossa. Então, assim, contando o estoque e loja. Então, assim, nós realmente crescemos e... O menino que veio do escritório cresceu. Cara, ralado também, mas o segredo que eu falo é colocar Deus na frente. Então, assim, Deus realmente olhou pro nosso coração. E tem um amigo meu, o nome dele é Murilo, Maninho. Um dia ele virou pra mim e falou assim, Maninho, vai passar um anjo, cara. E esse anjo vai validar o seu coração. Então, guarda o seu coração. E foi bem nessa época, cara, que tava um turbilhão de trem. Eu falava assim, cara, eu não vou dar conta. Então, assim, por mais que a gente passa por dificuldades, eu vejo que eu guardei meu coração naquele momento. Falei, Deus, tá contigo. Não vou me rebelar, entendeu? Não vou criticar. E Deus está nas suas mãos. Se for pro Senhor tirar, amém. Entendeu? Ô, E é Léo, isso. vendo esse testemunho todo que você viu de perto, como é que é pra você estar hoje na Top Strike junto com ele? O que você pega de inspiração pra tocar a empresa? Cara, o que acontece? Eu sempre tive vontade, né? O desejo. Sempre quando ele me ligava, falando assim, mano, tem uma casa de leilão aqui. Cara, eu já pensava, quem que eu vou vender pra me entrar nesse negócio? Por quê?
eu desde o primeiro momento que eu conheci o Samuel, eu conheci, pra você ter noção, o primeiro contato que eu tive com ele, eu lembro como se fosse hoje. Chegou um colega meu líder na igreja, falou, o Samuel é empresário lá de Trindade, lá, ó, vai lá, vende umas rifas, que vai abençoar uns meninos, levar o pessoal pro encontro da igreja e tal. Aí eu cheguei, eu sou vendedor, né? Aí eu cheguei nele e falei, ô pai, como é que você tá? Bom, prazer. Aí conheci ele, falei, não vai levar os meninos pro encontro e tal, tô vendendo umas rifas aqui. Não, separa umas pra mim aí. Mas na cabeça dele eu ia separar umas 2, 3, né? Eu peguei 10 e tama. Aí ele, não, aí você me manda lá o chave Pix, eu mandei no TI e tal. E tipo assim, através de uma brincadeira, começou uma amizade nossa ali. Mas ali eu comecei a conhecer a história de Samuel, eu vim conhecer a Sam. Conheci desde antes dele fazer essa mudança gigantesca aqui. E eu sempre vi o coração dele e vi, cara, ele foi um cara que nunca teve medo. Eu acho que assim, você pode falar assim, cara, Samuel pode ter qualquer coisa, menos medo, sabe? E eu acho que eu posso ser mais ousado, falar não medo, mas confiança e fé. Então ele sempre, cara, tá aqui, eu acho que ele sempre já tá aqui pensando lá na frente. Eu vou dar um exemplo da Top. Cara, ele acabou de mudar, até um mês, ele já tá planejando o próximo lugar. Não, eu já vi um galpão ali que é o dobro do tamanho, né? Vai fazer isso. Cara, ele acabou de mudar. Eu tô aqui, tem um boleto pra pagar amanhã, eu quero estar pensando no ano que vem. E eu sempre via assim, cara, mas eu quero ser assim. Eu quero ser assim, eu quero ser ousado também da mesma forma que o Samuel. Eu quero andar com esse cara. E eu sempre falava minha esposa, né? E minha esposa se deu muito bem com a Gabi. Fala, não, amor, se aproxima dela e tal. Eu tenho certeza que Deus vai unir os propósitos ali. A gente vai fazer muitas coisas juntos. E eu falei, cara, eu sempre vi ele, cada dia alguma coisa mais louca a outra. Ele ligava, mano, tem um carro de leilão assim, vamos em tal lugar, vem comigo? Vamos. E ele, não, e sempre foi muito uma honra pra mim, e sempre foi muito uma vontade. Eu sabia que no momento certo Deus ia juntar ali os pauzinhos, no tempo certo, no momento certo, e a gente ia conseguir fazer esse projeto, sabe? Nós já chegamos a olhar para abrir um gamer lá em Goiânia, fizemos uma visita no Passeio das Águas, fizemos outra visita no Shopping Cerrado, e na época Deus fechou as portas, eu falei, cara, mas vai dar certo. Mas aí, igual eu falei, cara, a história dele me motiva muito, sabe? Querendo ou não, ele um pouco mais velho que eu, tá com a cabeça branca já, então eu aprendo todos os dias, sabe? Minha cabeça branca é problema demais, cara. Varia, você também tá com os cabelinhos brancos aí, irmão, vai. Aí você faz igual eu, você vai tirando. Vai tirando de um por um. O meu é o meu charme. Vou falar pra você, ele sempre foi desse jeito mesmo, porque tipo assim, ó, eu não sei se nós se viu a primeira vez falar na igreja, ou nós já se seguia. Que o Atila veio, chamou, falou, vem cá apresentar pra você, esse pessoal lá de Trindade também. Aí não, eu conheci ele e tal, mas acho que conheci da rede social. Rapaz, se eu te falar que eu não lembro, Alisson. Foi lá, né? Cara, mas tem uns 2 anos isso. Não, mas é normal você não lembrar das coisas, pai. E aí do nada ele tava aqui entregando negócio da reinauguração. Aí nós ficamos uns 40 minutos conversando. Foi, verdade. Aí de lá pra cá, tipo, eu não lembro quando que foi que surgiu essa parceria toda, essa intimidade toda. Não, amor, vai pra você. Só falta o churrasco, né? Mas já vou marcar já, você tem que ir com a data. Mas se ele te chamar pro churrasco é bom, porque eu era o seguinte, tem uma mudança pra nós fazer aqui. Aí eu, não, mãe, acabou de mudar a loja. Não, é minha casa. Vamos. Desce pra cá. Aí não, mas aí conta, não, arruma mais uns 2 pra mim aí. Aí eu ligava eu pro Renanzinho, pro Júnior. Cara, é uns caras bacanas. É uns caras bacanas. Né? Tem que ter jeito com esse cara. Descia pra Trindade. E sempre assim, aí do nada. A amizade foi tão engraçada que aí começou essa aproximação, né? Aí eu tava em casa. Aí vira intimidade, né? E acabou. Moça, dá dinheiro, mas não dá liberdade, não. Aí 7 horas da noite, ele, o que você tá fazendo? Eu falei, nada. Ué, vem cá pra cá, bora assistir um filme aqui. Eu falei, moça, eu tô em Goiânia, velho, quieto, eu vou ter que passar na casa da minha esposa lá, da minha namorada na época, né? Lá perto de Guapó, vou ir pra Trindade. Vou. Jetta. Cadê o Jetta? Ah, vendi. Graças a Deus. Tô morando nele, é minha casa. Não, mas deixa eu falar pra você. Você falou muito que foi nos lugares pra visitar pra abrir uma empresa de gamer, não deu certo. Pra montar a Top, tem uma filosofia que vocês colocaram desde o primeiro dia da empresa. Conta um pouco dessa filosofia, da história. O que vocês estão trazendo pra Trindade com a Top? Porque muita gente não foi lá ainda. Está começando agora, é só um mês. Então, assim, qual é a filosofia hoje da empresa? Quem vocês querem atender? O público? O que vocês trazem hoje de diferente? Filosofia da Top de todas as empresas que nós vamos abrir, primeiramente, é Deus na frente de tudo e acima de todos. Então, primeiro momento em que a gente começou, desde as outras empresas que a gente falava, cara, a gente fazia uma oração e falava, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor abra as portas. Mas se for da tua vontade, que o Senhor entre no meio, faça uma bagunça, feche o nosso coração.
Então, desde as primeiras empresas que a gente pensava, sonhava, planejou e tentou abrir e não deu certo, a gente sempre teve muito essa filosofia. E na Top não foi diferente. Nós fizemos isso, o Samuel me chamou para conhecer, a gente foi, chegou no momento lá que tava fechado, a gente conversou, olhou, cara, vamos fazer um jejum, vamos pro Monte junto orar, vamos apresentar isso para Deus. Sobre uma venda, tem uma frase que o Samuel fala e eu quero pedir licença para me falar agora. Ele falou o seguinte: eu oro para que Deus não me dê riqueza, mas que Deus me dê prosperidade. Prosperidade é totalmente diferente. Prosperidade é o que? Nós podemos fazer aquilo que a gente fez com os meninos ali agora. Sim. Cara, aos olhos humanos nós não podíamos fazer isso. Tem um mês que a gente abriu, a empresa ainda está começando a se pagar. Aos olhos humanos, se for fazer cálculo, pôr na ponta da caneta, não podíamos fazer. Mas nós entendemos que nós queremos acessar uma prosperidade, é uma prosperidade de poder abençoar pessoas. Então, a filosofia que temos é o quê? Não é sobre riqueza, é sobre prosperidade. Nós falamos isso para os nossos funcionários. Eu não quero funcionário para abraçar, para agarrar ele, para ele viver ali a vida dele toda ganhando um salário mínimo. Tanto é que todos os nossos funcionários hoje ganham uma média salarial a mais do que as mesmas funções em outros lugares. Porque nós queremos que eles acessem uma prosperidade para que eles possam prosperar, comprar moto, carro. E o principal é o nosso cliente, a pessoa que nós vamos até ele. Nós queremos e nós entendemos que nós queremos que as pessoas que vão na Top hoje, elas não vão para comer uma pizza gostosa e vão comer uma pizza gostosa, que comam um hambúrguer bom, que vão comer um hambúrguer bom, mas que elas vivam uma experiência. Que nós estamos falando para os nossos garçons, para nossas meninas do caixa, para o nosso gerente. Cara, o nosso gerente, cara, nós quer pagar você para conversar fiado nas mesas, porque nós queremos que as pessoas que vão até a gente vivam uma experiência, sabe? Viver experiência. Caraca, eu vim nesse lugar, cara, 3 garçons passou por mim perguntando se eu tô bem. O gerente veio até aqui, apertou minha mão. O dono tá aqui, veio cá, sentou na minha mesa, conversou comigo. Viveu uma experiência. Cara, fui lá, pude jogar um boliche. E a maioria das pessoas que vão lá, a primeira vez que jogam um boliche na vida. Então, a gente entende que nós queremos entregar uma experiência para as pessoas, sabe? Algo que vai ficar marcado. Tem algumas coisas que tem marcado bastante a gente, alguns detalhes. Uma cliente virou pra gente, ela veio de... Foi Morrinhos agora esse final de semana fazer o aniversário da filha dela. E ela virou no final e falou assim: ó, eu posso não lembrar do nome de vocês, mas eu nunca vou esquecer de vocês. Virou e falou isso para um garçom meu, pra gente ali, porque ela pode esquecer o nosso nome, porque é fácil de esquecer, mas ela nunca vai esquecer da experiência que ela teve com a gente, entendeu? Então a nossa filosofia nessa empresa, nas próximas que nós vamos abrir, é isso, que nunca vai ser sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre bens materiais, mas vai ser sobre pessoas. Hoje nós queremos que os nossos funcionários tenham uma vida bacana, nós queremos que eles descansem, nós queremos que eles prosperem. Eu virei para os meus meninos e falei: cara, vocês já viajaram? Vocês já foram para a praia? Cara, planeja, sonha, se organiza, senta comigo aqui, vocês querem sentar, organizar uma planilha para juntar dinheiro? Vamos fazer, eu quero que vocês viajem, vocês vão conhecer o mar, viagem de avião. Porque eu acho que se eles acessando isso, cara, nós todos vamos crescer, sabe? Nós temos algo no nosso coração também, é que todos os meses na Top nós vamos ter um culto. É um dia que talvez a gente vai abrir 1 hora mais tarde, porque, cara, nós queremos entregar aquele lugar para o Senhor, que nem eu falei para vocês no início aí. No dia que a gente pegou a chave da Top, no primeiro momento a gente abriu as portas para os nossos pastores, para os nossos amigos mais próximos, para orar e abençoar aquele lugar. Então nós queremos todos os meses ali também consagrar aquele lugar ao Senhor, que aquelas crianças, quando cheguem lá, que elas possam se sentir abraçadas, que elas possam se sentir acolhidas, sabe? Ter mais momentos como esse que nem teve agora com o pessoal do Mateus, com o pessoal do orfanato, aquelas crianças brincando. Cara, pra que melhor que aquilo? Sabe? Essa é a filosofia que nós temos como empresa aqui. Cara, é tudo sobre pessoas, é tudo sobre propósito. Eu sou líder de jovens hoje lá na casa, lá na igreja, e Deus, o projeto que Deus me entregou é que eu fui enviado para cuidar de pessoas. O Marcos, que está nos bastidores aqui, é um dos meus discípulos aí, está caminhando junto comigo, tem crescido bastante. E ver esses meninos, assim, que eu acreditei nesse catarrento lá atrás, sabe? 3, 4 anos, é pouco tempo, mas prosperando, comprou o carro dele, hoje está trabalhando, está abrindo a empresa dele agora. Ver esse pessoal prosperando e saber que, não por minha causa, mas tem um dedinho ali, tem um empurrãozinho ali de uma ajuda, sabe? Isso me motiva e isso me faz ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Amém. Ter a certeza de que sem todos os funcionários que nós fomos contratar, nós apertamos a mão dele, nós nos apresentamos como cristãos, como pessoas que têm o coração temente a Deus, que somos servos dele. Entendeu? Que isso eu tenho certeza que faz toda a diferença. Com certeza. E assim, quando eu falo de prosperidade, a gente também não pode ser hipócrita de falar que a gente também não quer para nós. Então assim, é claro que eu quero dar uma condição melhor para minha família, que eu quero crescer, que
que eu quero pagar uma escola boa para minha filha, que eu quero ter uma casa boa, que eu quero ter um carro bom. Mas quando eu falo de prosperidade, é que o dinheiro não tome conta do nosso coração. Que o poder não tome conta do nosso coração, da nossa mente. Então, assim, eu quero ser próspero, mas eu quero abençoar muitas pessoas. Eu quero ser próspero para me abençoar pessoas, para que nós possamos abençoar pessoas. Então, assim, prosperidade, na minha visão, é isso. E eu falo muito isso pro Léo. Eu falo, cara, se um dia eu perder o meu coração, a minha mente, pro dinheiro, pro poder, que Deus me tire tudo. Mas que não tire a presença dele e não me tire um coração alinhado com o coração dele. Cara, do que adianta? Do que adianta, irmão? Eu tenho empresa, eu tenho uma condição financeira top, eu ter dinheiro, eu ter poder, eu ter status, mas eu não ter a presença de Deus, o Espírito Santo. Do que adianta eu ter tudo isso e perder a minha casa, perder a minha filha, perder a estrutura da base ali da minha casa? Não adianta nada, irmão. Então, assim, eu me vejo hoje, eu falo isso para os meninos, eu sou mais estar andando numa carroça, mas com Jesus Cristo do meu lado, com o Espírito Santo do meu lado, do que estar andando numa Lamborghini, irmão. Esse é o Espírito Santo do meu lado. Então, assim, quando eu falo de prosperidade, também vem muito isso. Eu não quero riquezas, Deus. Mas se o Senhor me prosperar, que eu possa prosperar pessoas, que eu possa abençoar pessoas, mas que eu também quero ter um carro bom, uma casa confortável, uma escola boa para minha filha, que a minha esposa esteja uma tranquilidade financeira na qual ela possa fazer as coisas dela, comprar o que ela precisar, entendeu? Então, assim, quando eu falo de prosperidade, é isso. E assim, cara, que Deus realmente seja o centro ali, que a gente nunca perca. Não, parabéns. Mas assim, eu quero que vocês deixem uma dica agora. A gente está partindo já de 1 hora de episódio, sabia? Caraca, mano. Já passou foi. rápido demais, velho. É bom, né? Mas sim, queria que você deixasse sua mensagem final para aqueles empresários que estão começando, mas é uma pergunta diferente que eu costumo fazer. Porque, assim, muitos empresários que estão começando, todos vão ter dificuldade. Eu não vou citar aqueles dados do Sebrae da quantidade de empresas que fecham, porque claro, para mim é relevante. Mas todos vão ter dificuldade, todos vão passar aperto, todos vão receber um processo, vai virar o mês no vermelho, e é comum. Mas, assim, que dica que você dá para esse cara não buscar um milagre? Para esse cara não ter que, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O que você fala para ele recomeçar? O que você dá de dica para ele não depender de um milagre, mas para ele ajoelhar, agradecer pelo que ele está passando e saber recomeçar? Sabe? O que você pode falar? Cara, é engraçado, eu acho que é até clichê falar isso, né? Quando a gente fala sobre resiliência, quando a gente fala sobre fé. Mas, cara, eu tenho muito isso comigo. Porque, assim, hoje você pode abrir uma empresa e você pode quebrar. E, às vezes, isso é até uma vontade do Senhor, para que você seja forjado. Então, assim, o que eu falo para todos os empresários? Cara, estude, busque conhecimento na sua área. Igual, por exemplo, hoje eu tenho a Sam e a Top, são totalmente áreas diferentes. Mas a administração que eu vejo, a liderança de pessoas é a mesma. Sim. Então, assim, o cara vai abrir uma empresa hoje, ele sabe liderar pessoas? Ele sabe o comercial? Ele sabe segurar uma equipe? Às vezes o cara é do comercial e tal, mas na hora da equipe o cara não consegue. Então, o que eu falo sobre resiliência? É isso, é você começar a aprender e começar a passar os obstáculos. Igual assim, eu tive a Sam, foi a primeira empresa que eu tive. Só que, cara, quantas vezes eu não pude quebrar nesse período? Sim. Eu falo que realmente Deus me sustentou, mas eu tava ali e eu sempre fui forjado, velho. Eu sempre aprendi com os meus erros e falei assim, isso aqui eu não posso errar mais. Entendeu? Eu sempre fui pro próximo passo. Eu sempre estou indo pro próximo passo. Então, assim, o cara que está começando agora, cara, seja resiliente, estude sobre a sua área. Tem que ter comercial, o cara tem que saber vender, o cara tem que conversar, ele tem que trazer pessoas para perto. Tem que ter uma liderança, você tem que formar pessoas. O que eu mais vejo é pessoas que não conseguem formar pessoas. Você vai ser escravo do seu trabalho o resto da vida. Aí é o seu funcionário que vai ser escravo? Não, cara. A sua empresa vai ter processos, todo mundo vai trabalhar alinhado. Cara, quando eu mudei, eu tinha muitos colaboradores, mas todo mundo batendo cabeça não adianta.
Então, a gente usa dos erros para que a gente possa aprender. Então, você tenha resiliência, tenha fé em Deus, seja forjado na sua área, estude. Cara, você tem que estudar. Você tem que estudar sobre a sua área. O que eu vou fazer? Eu ver um vídeo, vai no YouTube que seja, entendeu? E tenha resiliência na sua área, você vai ser forjado. Às vezes as coisas podem acontecer, às vezes não pode acontecer. Às vezes você vai cair. Então, assim, que você tenha resiliência para levantar, para sustentar e que você aprenda com isso. Resumindo, o milagre não vai cair do céu, não. Não Tem que vai, ir buscar irmão, amigo. não vai. A gente costuma falar muito de Deus, né? Deus, né? Mas Deus tá lá. Pois é, e aí? Quando você vai agir? Exatamente. O que Quando você eu vai falei fazer? que eu fui mudar, eu falava assim, Deus, e aí? O que eu faço? Eu vou, não vou? Barra as portas, não barra? Silêncio, irmão. Dá o passo. Vai. Deus dá o chão. E aquilo que você Entendeu? falou também... Seja ousado também. Tem que E, irmão, às vezes você vai cair, vai quebrar a cara, mas que isso sirva de experiência, não sirva para você entrar numa depressão também profunda. Ah, tô endividado, irmão. É normal. Bora. Acho que o dono da Havan, posso estar enganado, mas falou isso. Falou, você quebrou 3 vezes. Não quebrei 3 vezes. Eu fiquei sem dinheiro 3 vezes. É isso. Então, você quebrar muitas vezes, a pessoa, não, fiquei sem dinheiro aqui, já tá quebrado. Não, cara, talvez só uma oportunidade de você aprender mais uma vez. E eu acho que o mais importante é talvez não deixar chegar no que você falou. Necessidade do milagre. As pessoas podem começar a plantar muito antes disso. Cara, tá tudo dando certo. Cara, começa a plantar. Começa a semear, começa a ajudar pessoas, abençoar a vida de pessoas. Porque a gente vê e vive hoje na geração do imediatismo. Que é o quê? Cara, eu quero comprar um carro. Deus, eu vou fazer um jejum aqui, eu quero comprar um carro e Deus me dá esse carro. Deus, eu quero abrir minha empresa. Deus, por favor, o Senhor tem que me dar essa empresa. Mas as pessoas querem de agradecer primeiro pelo que tem. Exatamente. E começar a semear, talvez até quando a gente não está querendo colher nada. É isso que eu... Cara, a Top veio no momento em que eu não estava orando por uma empresa. Talvez lá atrás, quando a gente estava olhando, estava indo no shopping, estava fazendo isso, estava planejando. Se tivesse vindo naquele momento, talvez... Era o momento em que eu estava fazendo um jejum, talvez estava fazendo oração. Mas o quê? Eu estava agradecendo todos os dias. Estava acordando, estava fazendo meus serviços, estava ajudando as pessoas no calado, no silêncio, sabe? No escuro ali, ó, quando ninguém tá vendo. Muitas vezes o segredo tá, quando ninguém tá te vendo, o que você tá fazendo? O que você tem feito? Será que você tá chegando em casa, tá ajoelhando na sua cama ali, tá agradecendo pelo que você tem? Aquilo que o Samuel falou é muito sério. Quantas pessoas aí são milionárias aí, daria tudo para ter o quê? Apenas saúde, 2 pernas, poder ir para onde quiser. Então, o dinheiro, cara, é só um a mais. Acho que o que importa é a gente ter Deus no nosso coração e ir para frente e seguir. Cara, caiu, levanta. Ter pessoas, eu acho que isso é muito importante. Ter pessoas. Formar pessoas, né? Isso. Então, ter pessoas do seu lado ali que vai estender a mão quando você estiver precisando. Pessoa que, cara, deu ruim, pra quem que eu vou ligar? Cara, tem um fulano que eu vou ligar, que seja pra desabafar. Talvez a vida do cara tá pior do que a sua. Tinha hora que o Samuel me ligava, mano, vamos um monte ali conversar, ele falava, mano, eu tava na merda, pior que ele. Eu ia dar uns conselhos, mano, fez muito sentido pra mim. Eu falei, o que eu não faço pra mim, então? Mas ter pessoas que você pode confiar, pessoas que vão guardar o seu coração, eu acho que isso é muito importante também, confiar em pessoas. É isso. É isso. Parabéns pela aula que vocês deram. Eu sabia, eu avisei no começo, não foi? Cara, obrigado, Leonardo. Valeu até aí, ó, 11h58. Obrigado pela presença, pelos ensinamentos, pela palavra. Você é um cara muito inteligente, culto, sabe a palavra de Deus muito bem, fala muito bem. Parabéns pela dicção. Cara, parabéns também pela parceria, pela amizade, que nós não sabemos quando começou. E algum dia começou. O cara já chegou aqui, dali pra frente, já é irmão. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Amém. É isso, bora pra cima. Amém. Obrigado de verdade. Tamo junto, irmão. Valeu. Daqui nós vai lá comer uma pizza? Vai embora, velho. Hambúrguer, pizza, o que for. Eu sei que tá em casa, dá tempo ainda. E horário de Dá funcionamento? tempo de pedir, viu? E horário de funcionamento feriado da Top? Você? Das 5 à meia-noite. Amanhã, sexta-feira? Das 5 à meia-noite. Normal. Sábado? Normal. Domingo? 5 à meia-noite, 5 à meia-noite. 5 meia-noite, 5 meia-noite. As 100 embalagens, abril, tem... Passando a Páscoa, o que tem? No feriado, das 8 às 1, nós vamos abrir. E final de semana normal, das 8 às 19 horas. É isso, turma. Ficamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Ser, episódio 61. Curte, comenta, compartilha. Até a próxima. Fui! Cima. E ser Deus, eu acho que isso é o principal ponto. Porque se Deus está no bar, cara, não tem como dar errado. Segunda coisa, a gente entendeu que não é sobre uma venda. Tem uma frase que o Samuel fala, e eu quero pedir licença para me falar agora. Ele falou o seguinte: eu oro para que Deus não me dê riqueza, mas que Deus me dê prosperidade.
Prosperidade é totalmente diferente. Prosperidade é o quê? Nós podemos fazer aquilo que a gente fez com os meninos ali agora. Sim. Cara, aos olhos humanos nós não podíamos fazer isso. Tem um mês que a gente abriu, a empresa ainda está começando a se pagar. Aos olhos humanos, se for fazer cálculo, pôr na ponta da caneta, não podíamos fazer. Mas nós entendemos que nós queremos acessar uma prosperidade, é uma prosperidade de poder abençoar pessoas. Então, a filosofia que temos é o quê? Não é sobre riqueza, é sobre prosperidade. Nós falamos isso para os nossos funcionários. Eu não quero funcionário para abraçar, para agarrar ele, para ele viver ali a vida dele todo ganhando um salário mínimo. Tanto é que todos os nossos funcionários hoje ganham uma média salarial a mais do que as mesmas funções em outros lugares. Por quê? Nós queremos que eles acessem uma prosperidade para que eles possam prosperar, comprar moto, carro. E o principal é o nosso cliente, a pessoa que nós vamos até ele. Nós queremos e nós entendemos que nós queremos que as pessoas que vão na Top hoje, elas não vão para comer uma pizza gostosa e vão comer uma pizza gostosa, que comam um hambúrguer bom, que vão comer um hambúrguer bom, mas que elas vivam uma experiência. Que nós estamos falando para os nossos garçons, para nossas meninas do caixa, para o nosso gerente. Cara, o nosso gerente, cara, nós quer pagar você para conversar fiado nas mesas, porque nós queremos que as pessoas que vão até a gente vivam uma experiência, sabe? Viver experiência. Caraca, eu vim nesse lugar, cara, 3 garçons passou por mim perguntando se eu tô bem. O gerente veio até aqui, apertou minha mão. O dono tá aqui, veio cá, sentou na minha mesa, conversou comigo. Viveu uma experiência. Cara, fui lá, pude jogar um boliche. E a maioria das pessoas que vão lá, a primeira vez que jogam um boliche na vida. Então, a gente entende que nós queremos entregar uma experiência para as pessoas, sabe? Algo que vai ficar marcado. Tem algumas coisas que tem marcado bastante a gente, alguns detalhes. Uma cliente virou pra gente, ela veio de... Foi Morrinhos, agora esse final de semana, fazer o aniversário da filha dela. E ela virou no final e falou assim, eu posso não lembrar do nome de vocês, mas eu nunca vou esquecer de vocês. Virou e falou isso para um garçom meu, pra gente ali, porque ela pode esquecer o nosso nome, porque é fácil de esquecer, mas ela nunca vai esquecer da experiência que ela teve com a gente, entendeu? Então a nossa filosofia nessa empresa, nas próximas que nós vamos abrir, é isso, que nunca vai ser sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre bens materiais, mas vai ser sobre pessoas. Hoje nós queremos que os nossos funcionários tenham uma vida bacana, nós queremos que eles descansem, nós queremos que eles prosperem. Eu virei para os meus meninos, eu falei, cara, vocês já viajaram? Vocês já foram para a praia? Cara, planeja, sonha. Se organiza, senta comigo aqui, vocês querem sentar, organizar uma planilha para juntar dinheiro, vamos fazer, eu quero que vocês viajem, vocês vão conhecer o mar, viagem de avião, porque eu acho que se eles acessando isso, cara, nós todos vamos crescer, sabe? Nós temos algo no nosso coração também, é que todos os meses na Top nós vamos ter um culto. É um dia que talvez a gente vai abrir 1 hora mais tarde, porque, cara, nós queremos entregar aquele lugar pro Senhor, que nem eu falei para vocês no início aí. No dia que a gente pegou a chave da Top, no primeiro momento a gente abriu as portas para os nossos pastores, para os nossos amigos mais próximos, para orar e abençoar aquele lugar. Então nós queremos todos os meses ali também consagrar aquele lugar ao Senhor, que aquelas crianças quando cheguem lá, que elas possam se sentir abraçadas, que elas possam se sentir acolhidas, sabe? Ter mais momentos como esse que nem teve agora com o pessoal do Mateus, com o pessoal do orfanato, aquelas crianças brincando. Cara, pra que melhor que aquilo? Sabe? Essa é a filosofia que nós temos como empresa aqui. Cara, é tudo sobre pessoas, é tudo sobre propósito. Eu sou líder de jovens hoje lá na casa, lá na igreja, e Deus, o projeto que Deus me entregou é que eu fui enviado para cuidar de pessoas. O Marcos, que está nos bastidores aqui, é um dos meus discípulos aí, está caminhando junto comigo, tem crescido bastante. E ver esses meninos, assim, que eu acreditei nesse catarrento lá atrás, sabe? 3, 4 anos, é pouco tempo, mas prosperando, comprou o carro dele, hoje está trabalhando, está abrindo a empresa dele agora. Ver esse pessoal prosperando e saber que, não por minha causa, mas tem um dedinho ali, tem um empurrãozinho ali de uma ajuda, sabe? Isso me motiva e isso me faz ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Amém. Ter a certeza de que sem todos os funcionários que nós fomos contratar, nós apertamos a mão dele, nós nos apresentamos como cristãos. Como pessoas que têm o coração temente a Deus, que somos servos dele. Entendeu? Que isso eu tenho certeza que faz toda a diferença. Com certeza. E assim, quando eu falo de prosperidade, a gente também não pode ser hipócrita de falar que a gente também não quer para nós. Então assim, é claro que eu quero dar uma condição melhor para minha família, que eu quero crescer, que eu quero pagar uma escola boa para minha filha, que eu quero ter uma casa boa, que eu quero ter um carro bom. Mas quando eu falo de prosperidade, é que o dinheiro não tome conta do nosso coração. Que o poder não tome conta do nosso coração, da nossa mente. Então, assim, eu quero ser próspero, mas eu quero abençoar muitas pessoas. Eu quero ser próspero para me abençoar pessoas, para que nós possamos abençoar pessoas. Então, assim, prosperidade, na minha visão, é isso. E eu falo muito isso pro Léo. Eu falo, cara, se um dia eu perder o meu coração, a minha mente, pro dinheiro, pro poder,
que Deus me tire tudo, mas que não tire a presença dele e não me tire um coração alinhado com o coração dele. Cara, do que adianta? Do que adianta, irmão? Eu tenho empresa, eu tenho uma condição financeira top, eu ter dinheiro, eu ter poder, eu ter status, mas eu não ter a presença de Deus, Espírito Santo. Do que adianta eu ter tudo isso e perder a minha casa, perder a minha filha, perder a estrutura da base ali da minha casa? Não adianta nada, irmão. Então, assim, eu me vejo hoje, eu falo isso para os meninos, eu sou mais estar andando numa carroça, mas com Jesus Cristo do meu lado, com o Espírito Santo do meu lado, do que estar andando numa Lamborghini, irmão. Esse é o Espírito Santo do meu lado. Então, assim, quando eu falo de prosperidade também vem muito isso. Ah, eu não quero riquezas, Deus. Mas se o Senhor me prosperar, que eu possa prosperar pessoas, que eu possa abençoar pessoas, mas que eu também quero ter um carro bom, uma casa confortável, uma escola boa para minha filha, que a minha esposa esteja uma tranquilidade financeira na qual ela possa fazer as coisas dela, comprar o que ela precisar, entendeu? Então, assim, quando eu falo de prosperidade é isso. E assim, cara, que Deus mas realmente seja o centro ali, que a gente nunca perca. Não, parabéns. Mas assim, eu quero que vocês deixem uma dica agora. A gente tá partindo já de 1 hora de episódio, sabia? Caraca, mano. Já passou rápido demais, velho. É bom, né? Mas sim, queria que você deixasse uma mensagem final para aqueles empresários que estão começando, mas é uma pergunta diferente que eu costumo fazer. Porque assim, muitos empresários que estão começando, todos vão ter dificuldade. Eu não vou citar aqueles dados do Sebrae aqui das quantidades de empresas que fecham, porque aquilo lá para mim é irrelevante. Mas todos vão ter dificuldade, todos vão passar aperto, todos vão receber um processo, todo vai virar o mês no vermelho, e é comum. Mas assim, que dica que você dá para esse cara não buscar um milagre? Para esse cara não ter que, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O que você fala para ele recomeçar? O que você dá de dica para ele não depender de um milagre, sim, mas para ele ajoelhar, agradecer pelo que ele está passando e saber recomeçar? Sabe? O que você pode falar? Cara, é engraçado, eu acho que é até clichê falar isso, né? Quando a gente fala sobre resiliência, quando a gente fala sobre fé. Mas, cara, eu tenho muito isso comigo. Porque, assim, hoje você pode abrir uma empresa e você pode quebrar. Uhum. E, às vezes, isso é até uma vontade do Senhor, para que você seja forjado. Então, assim, o que eu falo para todos os empresários? Cara, estude, busque conhecimento na sua área. Igual, por exemplo, hoje eu tenho a SAM e a TOP, são totalmente áreas diferentes. Mas a administração que eu vejo, a liderança de pessoas é a mesma. Sim. Então, assim, o cara vai abrir uma empresa hoje, ele sabe liderar pessoas? Ele sabe o comercial? Ele sabe segurar uma equipe? Às vezes o cara é do comercial tal, mas na hora da equipe o cara não consegue. Então, o que eu falo sobre resiliência? É isso, é você começar a aprender e começar a passar os obstáculos. Igual assim, eu tive a SAM, foi a primeira empresa que eu tive. Só que, cara, quantas vezes eu não pude quebrar nesse período? Sim. Eu falo que realmente Deus me sustentou, mas eu tava ali e eu sempre fui forjado, velho. Eu sempre aprendi com os meus erros e falei assim, isso aqui eu não posso errar mais. Uhum. Entendeu? Eu sempre fui pro próximo passo. Eu sempre estou indo pro próximo passo. Então, assim, o cara que está começando agora, cara, seja resiliente, estude sobre a sua área. Tem que ter comercial, o cara tem que saber vender, o cara tem que conversar, ele tem que trazer pessoas para perto. Tem que ter uma liderança, você tem que formar pessoas. O que eu mais vejo é pessoas que não conseguem formar pessoas. Você vai ser escravo do seu trabalho o resto da vida. Aí é o seu funcionário que vai ser escravo? Não, cara. A sua empresa vai ter processos, todo mundo vai trabalhar alinhado. Cara, quando eu mudei, eu tinha muitos colaboradores, mas todo mundo batendo cabeça não adianta. Uhum. Então, a gente usa dos erros para que a gente possa aprender. Então, você tenha resiliência, tenha fé em Deus, seja forjado na sua área, estude. Cara, você tem que estudar. Você tem que estudar sobre a sua área. O que eu vou fazer? Eu ver um vídeo, vai no YouTube que seja, entendeu? E tenha resiliência na sua área, você vai ser forjado. Às vezes as coisas podem acontecer, às vezes não pode acontecer. Às vezes você vai cair. Então, assim, que você tenha resiliência para levantar, para sustentar e que você aprenda com isso. Resumindo,
o milagre não vai cair do céu, não. Não tem que vai, atrair buscar irmão, amigo. não vai. A gente costuma falar muito de Deus, né? Deus, né? Mas Deus tá lá. Pois é, e aí? Quando você vai agir? Exatamente. O que Quando você eu vai falei fazer? que eu fui mudar, eu falava assim, Deus, e aí? O que eu faço? Eu vou, não vou? Barra as portas, não barra? Silêncio, irmão. Dá o passo. Vai. Deus dá o chão. E aquilo que você Entendeu? falou também... Seja ousado também. Tem que E, irmão, às vezes você vai cair, vai quebrar a cara, mas que isso sirva de experiência, não sirva para você entrar numa depressão também profunda. Ah, tô endividado, irmão. É normal. Bora. Acho que o dono da Havan, posso estar enganado, mas falou isso. Falou, você quebrou 3 vezes. Ele, não quebrei 3 vezes. Eu fiquei sem dinheiro 3 vezes. isso. Então, você quebrar muitas vezes, a pessoa, não... Fiquei sem dinheiro aqui, já tá quebrado. Não, cara, talvez só uma oportunidade de você aprender mais uma vez. E eu acho que o mais importante é talvez não deixar chegar no que você falou. Necessidade do milagre. As pessoas podem começar a plantar muito antes disso. Cara, tá tudo dando certo. Cara, começa a plantar. Começa a semear, começa a ajudar pessoas, abençoar a vida de pessoas. Porque a gente vê e vive hoje na geração do imediatismo. Que é o quê? Cara... Eu quero comprar um carro. Deus, eu vou fazer um jejum aqui, eu quero comprar um carro e Deus me dá esse carro. Deus, eu quero abrir minha empresa. Deus, por favor, o Senhor tem que me dar essa empresa. Mas as pessoas esquecem de agradecer primeiro pelo que tem. Exatamente. E começar a semear, talvez até quando a gente não tá querendo colher nada. É isso que eu... Cara, a Top veio no momento em que eu não tava orando por uma empresa. Talvez lá atrás, quando a gente tava olhando, tava indo no shopping, tava fazendo isso, tava planejando. Se tivesse vindo naquele momento, talvez... Era o momento em que eu tava fazendo um jejum, talvez tava fazendo oração. Mas o quê? Eu tava agradecendo todos os dias. Tava acordando, tava fazendo meus serviços, tava ajudando as pessoas, no calado, no silêncio, sabe? No escuro ali, ó, quando ninguém tá vendo. Muitas vezes o segredo tá, quando ninguém tá te vendo, o que você tá fazendo? O que você tem feito? Será que você tá chegando em casa, tá ajoelhando na sua cama, ele tá agradecendo pelo que você tem? Aquilo que o Samuel falou é muito sério. Quantas pessoas aí são milionários aí, daria tudo pra ter o quê? Apenas saúde, 2 pernas, poder ir para onde quiser. Então, o dinheiro, cara, é só um a mais. Acho que o que importa é a gente ter Deus no nosso coração e ir para frente e seguir. Cara, caiu, levanta. Ter pessoas, eu acho que isso é muito importante. Ter pessoas do seu Formar lado. pessoas, né? Isso. Então, ter pessoas do seu lado ali que vai estender a mão quando você estiver precisando. Pessoa que, cara, deu ruim, para quem que eu vou ligar? Cara, tem um fulano que eu vou ligar, que seja para desabafar. Talvez a vida do cara tá pior do que a sua. Tinha hora que o Samuel me ligava, mano, vamos um monte ali conversar, ele falava, mano, eu tava na merda, pior que ele. Ele ia dar uns conselhos, mano, fez muito sentido pra mim. Eu falei, o que eu não faço pra mim, então? Mas ter pessoas que você pode confiar, pessoas que vão guardar o seu coração, eu acho que isso é muito importante também, confiar em pessoas. É isso. É isso. Parabéns pela aula que vocês deram. Eu sabia, eu avisei no começo, não foi? Cara, obrigado, Leonardo. Falei que até aí, ó, 11h58. Obrigado pela presença, pelos ensinamentos, pela palavra. Você é um cara muito inteligente, culto, sabe a palavra de Deus muito bem, fala muito bem. Parabéns pela dicção. Cara, parabéns também pela parceria, pela amizade, que nós não sabemos quando começou. Já algum dia começou. O cara já chegou aqui, dali pra frente, já é irmão. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Amém. É isso, bora pra cima. Amém. Obrigado de verdade. Tamo junto, irmão. Valeu. Daqui nós vai lá comer uma pizza? Vai embora, velho. Hambúrguer, pizza, o que for. Eu sei que tá em casa, dá tempo ainda. E horário de Dá funcionamento? tempo de pedir, viu? E horário de funcionamento feriado da Top? Você? Das 5 à meia-noite. Amanhã, sexta-feira? Das 5 à meia-noite. Normal, sábado? Normal. Domingo? 5 à meia-noite, 5 à meia-noite. 5 meia-noite, 5 meia-noite. As 100 embalagens abriu, tem... Passando a Páscoa, o que tem? No feriado, das 8 às 1, nós vamos abrir. E final de semana normal, das 8 às 19 horas. É isso, turma. Ficamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Ser, episódio 61. Curte, comenta, compartilha. Até a próxima. Fui!